Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e eu vou colaborar com o professor Geander nesse curso de gramática tradicional ofertado pelo Apoio Pedagógico pela Faculdade de Letras da UFMG. Eu vou ficar responsável pela parte da morfologia, mas antes de começarmos os nossos estudos, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a gramática e sobre as partes da gramática. Bom, primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês aqui duas gramáticas. A primeira, essa aqui do Faraco e Moura. Essa gramática eu usei ela quando eu estava na escola, durante o ensino médio, porque a minha escola, além do livro de português, ela usava uma gramática, tá? E eu trouxe também essa gramática aqui, do Cunha e Sintra, tá? E a gente vai usar no nosso curso, na parte de morfologia, principalmente essas duas gramáticas. Bom, e talvez você esteja se perguntando, para fazer esse curso eu vou precisar adquirir uma gramática? Não, para esse curso especificamente você não vai precisar adquirir uma gramática, mas dependendo dos seus objetivos com o estudo da gramática tradicional, você vai perceber se você precisa comprar uma gramática ou não. Então, por exemplo, se você for um aluno de letras, sim, eu acho que você precisa comprar uma gramática. Eu gosto dessa gramática aqui, eu indico ela a vocês, mas é lógico que talvez vocês possam preferir uma outra gramática de outro autor, então o ideal seria que vocês fossem à biblioteca, que vocês pegassem, manuseassem as gramáticas tradicionais que eles têm lá, para poder escolher com qual você se identifica mais, certo? E se você for um aluno da graduação, da licenciatura especificamente, eu acho que vale a pena ter uma gramática como essa, tá? Porque ela vai ter aqui atividades, ela pode trazer algo que te ajude a pensar no futuro quando você estiver trabalhando. Ela pode te ajudar a pensar na hora do planejamento das suas aulas. Lógico, não estou dizendo para vocês usarem apenas isso aqui, apenas a gramática tradicional. É claro que não, vocês vão ter que, na vida profissional de vocês, considerar os estudos linguísticos, considerar a ciência, e não apenas a gramática tradicional. Bom, mas vamos pensar agora nas partes da gramática. Quais são as partes de uma gramática tradicional? Que a gente vai focar aqui na gramática tradicional, que é o nosso objeto de estudo. Vamos começar pela gramática do Faraco e Moura. Sim? Então, a gente vai ver aqui no sumário dela quais são as partes. No sumário, a gente vai ter uma introdução nessa gramática, eles trazem uma introdução falando sobre língua, linguagem, fala, com alguns conceitos básicos. Depois a gente vai ter fonética e fonologia. Depois nós teremos morfologia. Logo após, nós vamos ter a sintaxe, sim? E por último, a gente tem um apêndice. O que eles colocam nessa gramática na parte do apêndice? Eles colocam figuras de estilo e uma parte que eles vão chamar de vícios de linguagem, tá? Então, essas aqui são as partes dessa gramática. Vamos ver então na gramática do Cunha e Sintra quais são as partes que nós temos. A gente vai ver que é um pouquinho diferente. Então aqui eles vão ter no sumário deles a introdução com conceitos gerais, linguagem, língua, discurso, estilo. Aqui está bem parecido então, né, por enquanto. Mas eles vão ter depois o capítulo 1, que vai se chamar do latim ao português atual. Então aqui já é algo um pouquinho diferente. Eles vão ter domínio atual da língua portuguesa, no capítulo 2. Nesse capítulo 2 é interessante, eles têm uma parte que chama português de África, da Ásia e da Oceania. Então a gente já tem um diferencial aqui em relação à gramática anterior, né? Capítulo 3, fonética e fonologia. Logo nós temos capítulo 4, ortografia. Capítulo 5,
classe, estrutura e formação de palavras. Então, a gente vai perceber aqui, primeiramente, que nesse capítulo 5, a gente vai ter algo que faz parte do capítulo da gramática anterior, que se chama morfologia. A primeira parte, então, do capítulo de morfologia dessa gramática aqui, vai se chamar estrutura das palavras, e a segunda parte, formação de palavras, certo? Então, aqui eles não colocam, o Celso Cunha e o Sintra, eles não colocaram um capítulo que se chamasse morfologia, tá? Eles vão dividir essa morfologia em capítulos diferentes. Então, em seguida, no capítulo 6, a gente tem derivação e composição. No capítulo 7, a gente vai ter frase, oração e período. Opa, vamos ver nessa gramática em que parte que vai ter isso. Frase, oração e período. Nós não temos um capítulo com esse nome nessa gramática aqui do Faraco. Mas nós vamos ter essa parte dentro aqui da primeira parte do capítulo que se chama sintaxe, tá? Nós vamos ter análise sintática, frase, oração e período. Então, nós vemos que aqui eles dividiram morfologia e sintaxe. Aqui, o Cunha e Sintra, eles vão começar com essa parte de morfologia. Em seguida, eles vão para um pedacinho aqui da sintaxe, na frase, oração e período, para depois, no capítulo 8, abordar substantivo, volta para a morfologia, certo? Depois nós temos capítulo 9, artigo, capítulo 10, adjetivo. A gente vai ter o capítulo 11, pronomes, capítulo 12, numerais, 13, verbo, capítulo 14, advérbio. E olha que interessante, aqui na parte do capítulo 13, o verbo, eles vão trazer noções preliminares, flexões do verbo, tá? Classificação do verbo, conjugação, e eles colocam também sintaxe dos modos e dos tempos. Então, eles não estão fazendo realmente essa divisão de morfologia e sintaxe que nós vimos aqui nessa outra gramática. Vamos ver qual vai ser o capítulo seguinte, é o 14, advérbio. O 15, preposição. O 16, conjunção. 17, interjeição. O 18, o período e sua construção. O 19, figuras de sintaxe. Depois, nós teremos aqui o 20, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. O 21, pontuação. Então, nós vimos que as partes dessas duas gramáticas são diferentes, mas elas abordam os mesmos assuntos, só a organização que mudou, tá? Talvez essa aqui seja um pouco mais fácil para você consultar no início, se você não tiver muito hábito ainda, não tiver muito contato com a gramática tradicional, mas assim que você se acostuma com uma organização como essa, também fica fácil. O importante é vocês saberem consultar essa gramática, porque a gente não vai saber tudo que está nela de cor, isso nem faria sentido. Mas o que é a morfologia e o que é a sintaxe? Eu vou ler para vocês a definição que a gente encontra aqui nesse dicionário, ele se chama Dicionário de Linguística. Na página 421 do Dicionário de Linguística, encontramos a palavra morfologia e podemos encontrar o seguinte texto. Em gramática tradicional, a morfologia é o estudo das formas das palavras, em oposição ao estudo das funções ou sintaxe. Logo na página 559, nós encontramos a palavra sintaxe. Chama-se sintaxe a parte da gramática que descreve as regras pelas quais se combinam as unidades significativas em frases. A sintaxe, que trata das funções, distingue-se tradicionalmente da morfologia, estudo das formas, de suas flexões e da formação das palavras ou derivações. Dessa forma, nós vimos que esse dicionário ele vai explicar para a gente que a morfologia se relaciona à forma
enquanto a sintaxe se relaciona à função. Dessa maneira, o que a gente percebe? Quando você faz uma análise, que você classifica as palavras, por exemplo, isso é um verbo, isso é um substantivo, um adjetivo, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma análise morfológica. Por sua vez, se você analisa uma oração e você fala, esse aqui é o sujeito da oração, isso é o quê? Isso é uma análise sintática. Bom, mais pra frente, durante as aulas, vocês vão conseguir perceber melhor essa diferença entre a morfologia e a sintaxe, certo? E eu espero que esse curso anime vocês a estudarem a gramática, não apenas a gramática tradicional, mas também a gramática tradicional. Isso vai ser muito bom para o seu futuro profissional, se você for da área de letras. E se você não for da área de letras, você tem com certeza os seus objetivos específicos para estar aqui fazendo esse curso. Com certeza também vai ser muito produtivo para vocês.